Olá, que bom estar com vocês novamente. Eu sou a Viviane, faço parte do Grupo Espírita Esperança, o GESP de Camaragibe, Pernambuco. Você está no programa Escutando os Sentimentos, que é uma produção que a gente faz com muito carinho lá do GESP, né? E esse programa ele vem estudando a obra da Hermance Tufo, que foi psicografada pelo médium Vanderlei Oliveira, que é a obra Mereça Ser Feliz. Hoje nós vamos falar do capítulo 16 e o tema, né, o título desse capítulo é Aprender a Fazer. Então, aqui conosco eu quero convidar a Clotilde e a Denairan para nos acompanhar nessa missão aí de trazer o pensamento da Hermance neste capítulo 16. Bem-vindas. Olá, Vivi. Olá, Dena. Bom estar aqui com vocês novamente, com essa turma legal que acompanha a gente, debatendo esse tema que é tão importante, né? Olá, pessoal. Prazer novamente, né? Que bom. Vamos botar a mão na massa para ver como é que a gente faz. Aí, antes de começar com o tema, eu gostaria de dizer e pedir a você que está nos assistindo que deixe seu like, né, e que compartilhe esse conteúdo ao final para seus amigos, para que a gente possa fazer esse conteúdo chegar a muito mais pessoas, né? Deixa teu like, que vai ser muito importante para a gente e para o YouTube reconhecer que o tema faz sentido. Bom, este capítulo ele vem trazer uma proposta de mudança, principalmente no estudo e na prática da doutrina espírita que estamos acostumados, né? É um convite para que as casas espíritas saiam um pouco da teoria e comecem, né, e passem mais à prática, né? É um chamado para que nós espíritas aprendamos a fazer e a praticar aquilo que estudamos, né? Para que a gente possa sair um pouco da teoria, né, internalizar isso tudo e botar a mão na massa e partir para a prática, né? Então, qual a missão? Eu queria começar perguntando para você, Clotilde, qual a missão ou o papel da Casa Espírita nesse contexto que a irmã se nos traz, nessa proposta aí que a irmã se nos traz? Pois é, Vivi. A Casa Espírita, ela entra como um dos locais de fomento desse aprender a fazer, porque não é só a gente aprender a doutrina espírita que está ali no livro, mas é trazer para a prática, é ser um centro vivencial da doutrina espírita, para que a gente possa realmente trazer tudo aquilo que a gente aprendeu na teoria para o nosso dia a dia, para as nossas atitudes. É a atitude, não é só aprender a amar na teoria, amar é assim, amar é assado, não, é a gente ter atitude de amor no nosso dia a dia. A gente é espírito eterno, beleza, como é que a gente vive essa eternidade hoje, essa espiritualidade, essa eternidade hoje, aqui, agora? Nos nossos relacionamentos. Então, esse é o papel da casa espírita. Podemos dizer que a Casa Espírita, nessa visão da irmã, é uma escola do espírito? Isso é uma escola do espírito, exatamente por conta dessa perspectiva, de ir pouco a pouco trazendo esses aspectos teóricos, né, do que é que faz a gente ter essa vivência como espírito e como que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia e a gente viver essa espiritualidade na carne, né? Essa Ela imortalidade. vem trazendo, né, nesse capítulo, 4 propostas de mudança para a Casa Espírita. Ela vem falar para o espírita, né, mas principalmente, sobretudo, para a forma que as casas espíritas poderiam, né, que é uma proposta, ela não está dizendo que vai ser assim, que deve ser assim, mas ela propõe que ela traz, né, um caminho para que as casas pudessem seguir. Então, ela traz 4 propostas. A primeira delas é a transmissão do conteúdo. Aí eu queria que você desenvolvesse, Dena, o que seria, né, essa transmissão do conteúdo que ela traz como proposta. Veja só, eu, antes de mais nada, né, dessa parte que ela fala, eu resumo da seguinte forma: é um resgate
do que o Jesus já falava para a gente. Porque na época que Jesus esteve aqui, e juntamente com pessoas assim, sem serem assim tão afetuosas, tão amorosas, não sabiam ler o que estava ali, né, como Clotilde já uma época mencionou em outro podcast, não sabia ler aquilo. É tanto que Jesus disse que tudo que ele trazia ainda precisava ser mais na frente reforçado, reformulado, porque era um alimento que as pessoas estavam começando a aprender a digerir. E o que é que ele fazia em termos de educação? Eles ficavam dizendo assim: olhe, ame, olhe, não faça isso, olhe, não faça aquilo, o certo é assim, o certo é assado. Não, ele contextualizava, ele dialogava e fazia com que as pessoas pensassem, refletissem através de suas parábolas, coisa que a gente também hoje faz ao interpretar, ao dialogar. Então, não pode ser uma informação simples e pura de cima para baixo, como, por exemplo, daquela pessoa que se coloca num pedestal do mestre, né, mestre com M minúsculo, e aquelas outras pessoas que vão receber aquela informação pura e simples, sem digerir, sem falar, sem comentar, sem dialogar. Inclusive, o princípio básico da doutrina espírita é exatamente o seu positivismo, é você questionar. Então, a educação ela passa por isso, fazer a reflexão, a ter diálogo, né? Então, nesse aspecto, é trazer novamente esse tema, essa forma repaginada do que o Jesus já falava antes. A gente também tem dentro da sociedade, a gente um exemplo, que é o Paulo Freire, né? O Paulo Freire, ele tinha 4 pilares, né, da educação dele, que era, eu até vou dar uma olhadinha aqui, só para realmente ser fiel aos 4 pilares, ele diz assim: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, quando ele passou a educar as pessoas, né, literalmente assim, ele tinha esses 4 pilares, e isso casa muito com a educação que a gente precisa trazer para o meio espírita como um despertar desses ensinamentos, através da contextualização, através de outras temáticas que a irmã se trata aqui no livro. Eu entendo que nesse contexto da transmissão do conteúdo pela casa espírita, né, a fé raciocinada seria a meta, não é? Sim, a meta. A forma é outra, né? A forma de como chegar a ela. Por que que eu vou ter fé? Onde consiste isso? Você não vai comprar a fé na farmácia, você não vai comprar a fé em canto nenhum. Ela brota de você através de diversas formas, a partir da compreensão, né? Porque é uma coisa Não é que a fé brota. cega, né? Não é a fé É, cega, ela convida para a fé que você raciocine, né? Que você não receba exatamente. aquilo de cima para baixo sem questionar. Ela quer que você Até porque questione. isso é uma coisa muito, essa questão de cima para baixo, né? Essa impositividade de ensinamentos que tem um único viés de compreensão, é perpetuar certos fanatismos, certos preconceitos, certos atavismos. E a gente, como oriundo muito de outras religiões, a gente esquece que o espiritismo ele é vanguardista, ele é renovador, né? Então a gente às vezes quer trazer essa forma a qual a gente em outras épocas foi educada, né? Até mesmo por atavismos de reencarnações passadas, né? Que as pessoas não tinham nem acesso à sua língua para aprender o evangelho. Era em latim, era alguém que chegava e ia na casa de uma determinada pessoa, se sentava lá e explicava o que as pessoas nem liam, né? Então, é isso. Então, eu vejo nesse aspecto, eu interpreto dessa forma. Bom, dentro dessas 4 propostas, a segunda que ela nos traz, né, a proposta de mudança, é a pedagogia do afeto,
que eu queria que você comentasse o que seria isso, Clotilde. Eu acho que a gente tem até propriedade para falar, porque a gente utiliza muito isso no GESP. Exatamente, Vivi. Na pedagogia do afeto, a gente vai aprendendo aos poucos a não apenas ter o conhecimento, mas a ser o conhecimento. Ou seja, a gente traz aquele conhecimento, é o que eu aprendi com o nosso coordenador Carlos Pereira, né, que a distância maior que existe do cérebro para o coração, isso aí representativamente, né, é da reflexão para a ação sentida. Então, esse processo de fazer esse movimento é traduzido pela pedagogia do afeto, que a gente vai internalizando aqueles conhecimentos, utilizando também o que Dena estava falando antes, desse desenvolvimento, dessa capacidade de refletir, né? Então, a gente vai internalizando, refletindo sobre aquilo, e aí aquilo deixa de ser apenas um conteúdo pronto, está ali redondinho, bonitinho ali no livro, e passa a ser um conteúdo vivo, que se traduz através das nossas atitudes, da forma como a gente age e reage às situações que a vida nos traz, né? Essa, no meu ver, assim, bem sinteticamente, seria a nossa pedagogia do afeto, porque sem ela, todo o conhecimento perde um pouco esse colorido, né? Porque fica uma coisa muito, aquela letra morta que a gente aprende no direito, né? Aquela letrinha morta está lá, livrinho fechado, que ninguém sabe nem para que serve mais. Né? E nesse contexto que ela fala da pedagogia do afeto, ela coloca, né, que se as casas espíritas elas formassem grupos menores, menos massivos, a gente conseguiria ter um maior resultado nessa proposta do afeto, porque as pessoas poderiam se conhecer mais, porque com menos gente é mais fácil de conhecer o outro, né? E a gente teria uma oportunidade de, nesse conhecer, de trocar mais conhecimento e conseguir desenvolver esse afeto, né? É muito interessante essa proposta que ela traz. Eu queria comparar um pouquinho o grupo grande, né? Eu e minhas comparações. Mas é O grupo importante. grande, o grupo grande é uma família grande, né? É uma família grande que, às vezes, quem está criando o filho caçula já não é mais nem o pai e a mãe, que já estão tão ocupados com os afazeres que não conseguem mais. Já é o irmão mais velho, ou encostado ao mais velho, como a gente fala aqui no Nordeste, né? Que já está criando o menorzinho. Conheço várias famílias aí, sobretudo do sertão nordestino, que isso acontece. Até certa vez lá, morei, se me permitem só um instantinho assim, morei no Piauí e lá foi feita uma gincana na escola que eu estudava para identificar qual era a família que tinha mais filhos. E tinha que ser filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E tinha uma família, se eu não me engano, com 21, ou eram 22 filhos, todos do mesmo pai, da mesma mãe. Então, calcule se. Claro que o pai e a mãe vão amar todos os filhos da mesma forma, mas a atenção que consegue dar aos filhos não é mais a mesma. Então, os irmãos é que terminam dando a atenção uns aos outros e cuidando uns dos outros para poder ajudar os pais. Assim mesmo, é a casa espírita, quando ela cresce muito, essa vivência do afeto vai ficando mais difícil, porque com muitos trabalhadores, um volume de tarefas muito grande, e aí as pessoas começam a se envolver, cada qual nas suas tarefas, e começam a perder esse contato, e essa oportunidade de exercer, de exercitar essa pedagogia do afeto, essa capacidade de trazer para a prática, trazer para dentro de si tudo que aprende em torno do afeto, tudo isso que a gente conversa aqui no nosso videocast, né? Pois é, e dentro desse contexto, né, qual seria a terceira proposta? Seria projetos vivenciais, que aí mesmo na casa grande, aquela massiva, que desenvolver esse tipo de projeto vivencial, ela vai conseguir desenvolver também a pedagogia do afeto, né, através dessas oficinas,
desses encontros, que a gente já está bem familiarizado, não é, Dena? Lá no GESP, que a gente já faz, né? E que tem um grande resultado, né? Exatamente. A tendência de todo ser humano é formar grupos, né? Menorzinhos. Exatamente porque a gente não tem essa condição de ser onipresente e onisciente, né? Então, a gente tem a questão das afinidades, aí você vai formando os grupos que, com uma casa muito grande, há necessidade de fazer essas propostas de rodas de conversa, de oficinas, de escutar o outro, tanto para o público interno como para o seu público externo, porque você cuidando internamente, você tem mais aptidão para você recepcionar e acolher as pessoas que vão em busca desse afago, desse acolhimento, dessa atenção. Então, é importante que, além de ser uma escola, ela também possa encontrar, nesse ambiente de aprendizado, as informações, as vivências de cada um, para que as pessoas se sintam que não estão fazendo coisas sozinhas, as coisas que os medos que sentem, as frustrações, que é só com ela que acontece. Então, esse sentimento grupal, né, da aproximação é importante. Você Eu veja, queria só. mais uma vez eu lá falando de Jesus, né? Ele tinha o grande grupo que o seguia, a qual ele fazia, né, seus ensinamentos, então, mas ele reservadamente também conversava com o seu grupo menor, que eram os seus apóstolos, né? Obviamente que tinha as instruções, tinha conversas que o grande público não entendia, mas ele tinha um olhar atencioso às vidas de cada uma daquelas pessoas, porque ele via as fragilidades de cada um, via as carências de cada um e estava trabalhando exatamente tudo isso, através das vivências, dessas rodas de conversa que ele tinha com os seus apóstolos. Então, Jesus continua aí nas paradas de sucesso sempre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não à toa, né? Como ele mesmo dizia. A última grande proposta que a irmã traz nesse capítulo, né, por fim, e não menos importante, que são os relacionamentos educativos. Aí eu queria, Clotilde, que você pudesse comentar o que seriam esses relacionamentos educativos. Muito bem. Ela coloca, eu estava refletindo sobre essa questão dos educativos e pensando aqui que em todas as outras propostas as pessoas vão se relacionar e vai ser necessário que a gente aprenda. Eu me lembro que quando a gente estava estudando sobre isso entre os trabalhadores do GESP, há alguns anos atrás, a gente comentou uma situação assim do exemplo da gente que convive uns com os outros e a gente vai adquirindo pouco a pouco intimidade entre a gente, mas essa intimidade ela tem que ter um limite para que a gente não ultrapasse e não comece a se imiscuir nas questões íntimas familiares ou íntimas pessoais de cada um. Porque por mais que a gente se ame e se encare como irmãos verdadeiramente, mas existe um limite para essa penetração e a gente precisa reconhecer no outro esse limite. E nesse sentido é que é um dos aspectos em que o relacionamento se torna educativo, é justamente para que a gente possa ter um relacionamento verdadeiro, não é artificial, o nosso carinho uns pelos outros e aqui entre nós três, umas pelas outras, né, é verdadeiro, mas há um limite e que a gente precisa respeitar esse limite. Então, a eficácia dessa educação, ela é sensível demais e, assim, é visível, né? É visível e a gente sente mesmo como a gente sente a segurança
ditar uns com os outros, eu posso errar, aí depois vai alguém me chamar a atenção, e nem por isso eu vou deixar de me sentir querida e amada, nem por isso eu vou deixar de saber o valor do meu trabalho, porque eu fui chamada a atenção, ou porque alguém disse, Cloto precisa melhorar nisso ou naquilo. Então, essa é uma liberdade, é um amadurecimento das relações, que a perspectiva educacional dos relacionamentos traz. Porque a gente não vai aprender, não vai amadurecer sem a gente se relacionar com os outros, isolado no exílio. A gente só vai amadurecer se relacionando uns com os outros. E é uma forma de a gente encarar o relacionamento uns com os outros exatamente sobre esse aspecto, de ir aos poucos aprendendo esses limites e aprendendo a confiar no outro. E assim a gente vai ter essa base segura, como ela chama, produtiva. Né? A gente segue em frente produzindo e, ok, errei, vamos lá no próximo, por favor, me avisem, me sinalizem, mas vamos ficar atento. É esse valor de respeito e solidariedade que a gente precisa ter para garantir essa expressão de afeto, de amorosidade uns com os outros, na segurança de que do outro lado também tem alguém que ama a gente, né? A Casa Espírita, enquanto escola do espírito, é o local que a gente vai aprender a fazer, né? Que é o tema e o título do capítulo. É onde a gente vai praticar isso. E a Adena citou Paulo Freire, né? Como fez um comparativo, e você estava conversando comigo também antes, e eu queria que você colocasse que a Hermance é atualíssima, né? É Sim. atualizadíssima, né? Porque a Hermance ela traz temas que estão relacionados com o que a gente já vivencia no termo global, né? E você falou algo da Unesco, não foi isso? Foi, mas na verdade são esses mesmos pilares que Dena colocou de Paulo Freire, são os pilares se eu não me engano, da Unesco, certo? São os pilares também de Jacques Delors, ele fala, são os pilares da educação. Então, Hermance é antenadíssima com tudo isso, né? E são os pilares que Dena falou, eu vou só repetir. É aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos, é aprender a ser, né? Tudo isso junto é o que é o rumo que a educação deve tomar né, nesse século que a gente vivencia. Então, isso foi o que a Unesco adotou como base para orientar a educação. E a irmã se pega um desses pilares, que é o de aprender a fazer, né, para trazer para a casa espírita, porque a casa espírita está aqui, como Vivi bem lembrou, como universidade do espírito, né? Então, ali é para a gente realmente aprender. Eu estava lembrando no início, quando você estava abrindo, Vivi, esse nosso videocast, de quando a gente está lá na faculdade, nos cursos também de ensino técnico também tem isso, né? Que a gente, o jargão, pelo menos na minha época, acho que eu não estou tão ultrapassada assim, não. A teoria na prática é outra coisa, né? Então, assim, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente fica cheio de teorias, mas quando a gente vai para a vivência, para o dia a dia, a coisa é bem diferente, bem diferente. E é isso que a irmã se chama a atenção, né? E a gente já pratica bastante. Quem é do gesto, quem já frequentou, quem é trabalhador, a gente tem assim essa familiaridade, né, com esses temas que a irmã traz, essas propostas para a Casa Espírita, porque a gente adota. Nós temos no GESP as oficinas, né? Oficina Ser Humilde, oficina Ser Melhor, que são oficinas que a gente abre para o público, mas que nós, trabalhadores, também fazemos. E Isso. elas são enriquecedoras, né? Elas são muito bem orientadas e a gente consegue vivenciar isso, né, na prática. Essa pedagogia do afeto, do abraço que a gente pratica, né, nas nossas reuniões, né? Eu me lembro que quando eu cheguei no GESP, eu não tinha isso em outras casas que eu frequentei, então eu tinha uma certa distância, um medo da história do abraço. E quando a gente entrava, fazia um corredor assim, e os trabalhadores iam abraçando e acolhendo quem chegava. Antes da E eu, pandemia, bom tempo. foi antes da pandemia. Não, eu cheguei no GESP em 2010, né? São 13 anos.
E eu me lembro que eu sentia um incômodo com aquilo ainda, sabe? Por que eu estou sendo abraçada? São estranhos, não é? Mas é isso aí que foi quebrando com o tempo, e a gente é conhecido, né, dessa história do abraço, que eu acho que foi uma das maiores faltas que teve durante a pandemia, né, que a gente sentiu, que é essa pedagogia aí do abraço também, né? Então, assim, nós não aprendemos isso. Então, lá em 2010, quando eu cheguei na casa, eu sentia uma rejeição, assim, eu não conseguia abraçar com tanto conforto, né? Depois a gente vai se perdendo nos abraços e vai aprendendo que aquilo é tão bom, faz tanto bem. E, assim, são coisas que a gente já vem praticando há alguns anos e que a gente não deve deixar de praticar, né? E a grande proposta da Irmância é que isso chegue a outras casas, a outras pessoas, chegue, né, nos coordenadores, né? Chegue nos diretores, os dirigentes, para que eles tragam isso para a prática, né? Essa teoria aí do aprender a fazer, que ela propõe, essas propostas de mudanças para a prática diária dentro da casa, né? E eu já queria já aproveitar aqui e finalizar e agradecer a Clotilde e a Dena pela participação neste videocast, nesse episódio de hoje. E convidar mais uma vez a você que está assistindo para nos deixar um like, compartilhar com os amigos e estar conosco no próximo sábado, se Deus quiser. Até a próxima, Clô, até a próxima, Dena. Muito obrigada. Tchau, tchau, Vivi. Tchau, tchau, Dina. Foi muito bom estar aqui com vocês, estudando esse livro delicioso. E como Dina disse, é para ser um livro de cabeceira para a gente, viu? Muita coisa para estudar, muito pano para manga. É, muita coisa para se educar, né, gente? Então, assim, a vida é isso, somos eternos aprendizes, mas que a gente não seja repetidores de classe, né? Vamos sempre aprendendo cada vez mais. A gente aprende no plano espiritual, vem aqui para botar a mão na massa, temos a família como laboratório, temos as nossas instituições religiosas também como laboratório, e que a gente realmente interiorize toda essa educação para a gente não ser só aprendizes de fachada de 50 metros, né? Como diz, fulano é assim, em determinado ambiente social, basta botar o pé lá fora de 50 metros depois, toda aquela personalidade ainda arraigada, né? Cheia de, de trecos ainda muito voltados para si mesmo, com deseducação, se apresenta. Então, a gente precisa muito da educação em todos os sentidos, espirituais, em sociedade, em todos os campos. Então, vamos botar a mão na massa e até uma outra oportunidade. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Um abraço.